Olá, o programa Contraponto está de volta à programação da TV Câmara para debater assuntos de interesse da comunidade. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Novo Hamburgo registrou 87 assassinatos em 2014, 81% a mais do que em 2002. Para falar sobre o assunto, recebemos dois vereadores que são especialistas na área. Luiz Fernando Farias, do PT. Farias é coronel da Brigada Militar, na qual atuou por 32 anos, foi comandante da região do Vale dos Sinos em 2014 e entre 2009 e 2010 foi secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana em Novo Hamburgo. Inspetor Luz, do PMDB, tem mais de 40 anos de experiência, é comissário de Polícia Civil e preside a Associação Pró Vítima. Também liderou a construção da Central de Polícia de Novo Hamburgo, inaugurada em 2012. Olá, vereadores, sejam bem-vindos. A comunidade hamburguense está muito assustada com a falta de segurança. Na cidade, os números mostram isso. Como os senhores veem a questão de segurança no município hoje? Quem quer começar a falar? Minha saudação, mediador, saudação, colega inspetor Luz, saudação à nossa comunidade da Novo Hamburgo que assiste a TV Câmara. Realmente a questão da segurança, ela é um assunto do momento, né? E acho que quanto mais falarmos em segurança pública, nós, poderes constituídos, União, Estado, município, Executivo, Legislativo e a própria comunidade se engajando nessas questões, com informações, com sugestões, é um passo que se dá no sentido de minimizar os efeitos danosos que a insegurança permite. Mas tem alguns aspectos que têm que ser levantados, principalmente no que diz respeito a essa alta nas estatísticas de 2002 para 2014, né, na relação homicídios. Nós temos que considerar a questão, basicamente, do efetivo da Brigada Militar e da Polícia Civil, que permanecem inalterados ou diminuindo ao longo dos anos. Na falta de investimento nesta área de segurança, no não acompanhamento tecnológico dos poderes constituídos em relação ao crime organizado. Tudo são aspectos que fazem com que a nossa segurança pública seja um mal em que nós temos que nos abraçar para podermos enfrentá-los. Boa tarde ao telespectador da TV Câmara. Quero saudar o vereador Farias e o mediador. A questão da segurança pública realmente hoje é um dos principais todóis dos governantes, porque está no primeiro patamar de reclamação da população. Eu concordo em parte com o vereador Farias, né, da falta de aplicação de investimentos, de tecnologias, mas também quero acrescentar aí que a criminalidade tem aumentado em razão das leis que trazem benefício para a bandidagem. Porque nós estamos cansados de ouvir os policiais militares na rua prender e soltar. A Polícia Civil da mesma forma, que é os prende e solta. Por que isso? Porque a legislação favorece. Vamos dar exemplo para o telespectador entender. Crime de receptação. Normalmente, quando o veículo é roubado, que mete a pistola ou o revólver na cabeça da vítima, o assaltante passa para o segundo ou terceiro. Então, numa delegacia de polícia, sendo esse assaltante, esse veículo sendo recuperado com alguém dirigindo e levado à delegacia no flagrante delito por receptação, nunca é o autor do assalto. É o terceiro ou quarto
delinquente, porque eles têm uma cadeia, por isso se chama crime organizado. E na delegacia, ele não é reconhecido pela vítima como assaltante. Então tem a possibilidade dele pagar fiança e sair muitas vezes antes dos policiais militares e da vítima. Então isso é uma coisa que mudou para pior. Antes não. Antes no crime de receptação era preso, cana dura, central neles. Agora mudou. Pode pagar um valor e sair. Então isso é uma coisa que veio favorecer a bandidagem. Eu acho que essa questão das leis é uma questão importante, né? Que o nosso Congresso Nacional tem que abordar a questão da reformulação do nosso Código Penal, né? A questão da reformulação do nosso sistema prisional, e aí entra a questão do sistema fechado, aberto, semiaberto, a reincidência nos delitos. Mas acho que a Brigada, a Polícia Civil, tem feito o possível e o impossível. E eu coloco sempre, apesar de algumas ocorrências mal atendidas ou mal resolvidas pela Brigada Militar, pela Polícia Civil, ainda a Polícia Civil e a Brigada Militar, ambas as instituições policiais do Estado do Rio Grande do Sul, são consideradas as melhores polícias do Brasil, apesar de estarem entre as que menos recebem. Tá? Acho que tem que ter uma atenção dos governantes quanto à questão financeira dessas instituições, quanto à questão da distribuição de horas extras, né? E hoje nós estamos enfrentando essa crise de hora extra. Foi cortado 70% das horas extras à Polícia Civil e Brigada Militar, além de um corte substancial em relação a recursos para a manutenção de viaturas. Todos temos que nos ajudar nessa questão da segurança pública. Todos temos que nos dar a mão para que possamos combater a criminalidade que cada vez mais avança. Nós vejamos agora a questão do cercamento eletrônico, que está em testes em Novo Hamburgo, numa medida inovadora no Estado. São medidas de tecnologia que auxiliam no combate à criminalidade, na contrapartida da defasagem histórica de efetivo entre os organismos policiais. Quando eu falo em defasagem de efetivo, é simples. Na década de 70, 80, o inspetor Luz sabe bem disso, na Brigada Militar entrava por ano, incluíam 1.000, 1.500 a 2.000 brigadianos. Bom, o tempo passou. O tempo de serviço para esses policiais é de 30 anos. Esses policiais que na década de 70 e 80 entravam a rodo, e eu era tenente lá no interior do estado de Santana do Livramento, e todos os anos tinha curso de soldado, hoje esses brigadianos estão se aposentando e estão indo embora. Então estão indo embora 1.500 a 2.000 brigadianos por ano. O governo Tarso, nos 4 anos, e aqui não é crítica, mas foram incluídos 2.048 brigadianos, num esforço extremo do governo do estado para incluir 2.000 brigadianos. Só que esses 2.000 brigadianos, em 2 anos, já se aposentaram. Então a defasagem é histórica e cada vez aumenta mais. Tem que ser combatida com inteligência e com tecnologia. Independente dessa questão, nós sabemos que a responsabilidade pela segurança é do Estado. E as polícias, tanto a Brigada Militar como a Polícia Civil, são do Estado.
As prefeituras, ou a prefeitura, no caso, é o lugar onde acontece, no município é o lugar onde acontece o crime. O crime não acontece no estado, acontece na cidade, no município. Tá? O que as prefeituras, especificamente a Prefeitura de Novo Hamburgo, poderiam fazer, poderiam contribuir, no que nós aqui poderíamos fazer para melhorar a questão de segurança? Bem, eu quero aproveitar e pegar um pouco da parte do pronunciamento do vereador Farias. Quando ele fala na questão da defasagem, é verdade, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. E a tecnologia tem que ser implantada no nosso sistema policial, tanto seja ele civil quanto militar. Mas eu quero esclarecer que eu li a matéria sobre o cercamento eletrônico e eu quero depois, até peço que o Farias nos responda sobre isso aí, porque a questão do cercamento eletrônico, ela foi suspensa a licitação em 2013. Ela foi lançada através do edital 309 Selic 2013. Então faz mais de um ano que o Tribunal de Contas do Estado deu um parecer suspendendo. E eu procurei, pesquisei e não encontrei que tivesse dado andamento nessa situação. Então, mesmo que se implante aqui, não tem como linkar aos dados do Estado, porque esse tipo de recurso eletrônico está suspenso. Bem, quanto à responsabilidade do Estado, do município, cada um faz a sua parte. A Constituição Federal é clara, no seu artigo 144, define as atividades de fim de cada um, e mais agora com a nova lei, que a Guarda Municipal tem poder de polícia. Eu entendo que cada um tem que ter a sua parcela de cooperação, a Brigada Militar no policiamento preventivo ostensivo, a Polícia Civil na investigação para esclarecimento e prisão dos autores depois de ocorrido, e agora com essa nova lei, que é recente do ano passado, da Guarda Municipal, que tem poder de polícia, deve ser, na minha ótica, na minha visão como parlamentar, deve ser melhor aproveitado os trabalhos da Guarda. Deve ser melhor aproveitado o trabalho da Guarda para que possa, com esse poder que tem agora, usar melhor a sua ação em benefício da comunidade, da sociedade que está aí. E quando se diz que a população está carente, não, eu quero dizer, a população de Novo Hamburgo, tá? Existe um clamor público na questão da insegurança que tem campeado pela nossa cidade. E digo mais ainda, quando alguns se reportam a outras cidades, no outros estados, no Brasil e até no mundo, que também tem um grande índice de violência, digo sempre, nós temos que nos preocuparmos e fazermos pelos nossos daqui. Então, entendo que a bandidagem só entende o bafo na nuca, tem que estar sendo acossado 24 horas. Bandido tem que estar sempre na cola dele para que ele não possa agir livremente como tem agido nos últimos tempos aqui, principalmente em Novo Hamburgo. Mas não é culpa de A ou B, eu quero dizer que tem que mudar um pouco o enfoque no sistema de abordagem na bandidagem. É justamente aí que eu queria reforçar para ti a pergunta, né? Então, a Guarda Municipal, agora com poder de polícia, pode ou não pode ajudar? Bom, eu vou falar um pouco sobre o vídeo monitoramento, né, sobre o cercamento eletrônico, que, conforme a informação do inspetor Luz, licitação está sob júdice. Talvez a questão da legalidade, do vídeo monitoramento, da invasão de privacidade. Não seria pelo enfoque, segundo o Tribunal de Contas. Bom, eu quero dizer que lá em 1998, eu fiz meu trabalho de conclusão do curso superior, era o vídeo monitoramento na atividade de polícia ostensiva. Naquela oportunidade já se discutia a questão da legalidade do vídeo monitoramento. Isso aí passou, o vídeo monitoramento hoje é uma realidade e talvez questões técnicas da licitação é que possam ter feito com que ela esteja suspensa, mas isso não invalida os testes que estão sendo realizados para que nós possamos adiantar nesta área e sendo Novo Hamburgo mais uma vez pioneira. Quanto à questão da Guarda Municipal e seu poder de polícia,
eu posso dizer com muita tranquilidade que lá nos idos de 2000, 2001, e eu era comandante regional aqui no Vale dos Sinos, eu era contra a existência da Guarda Municipal. E a partir do momento em que passei a conviver com a Guarda Municipal, a sua gama de atividades, a sua história, eu passei a ser favorável a que a Guarda Municipal tivesse, sim, o poder de polícia e pudesse ser um braço legalmente constituído como auxiliar na segurança pública do nosso município. Os municípios, à medida que o tempo passou, passaram a ter uma responsabilidade maior dentro daquela situação do artigo 144 da Segurança Pública, da Constituição Federal, de que a segurança pública é um dever do Estado, mas um direito e responsabilidade de todos. E o município passou a exercer, alguns municípios, né, posso dizer que a maioria deles passaram a exercer esse direito e essa responsabilidade e se engajar mais na segurança pública. E Novo Hamburgo é um exemplo claro, com a vinda dos territórios da paz, com o advento do Pronace, Protejo, Mulheres da Paz, na Santo Afonso, no bairro Quefas. Bom, não vamos entrar no mérito se aumentou ou diminuiu a criminalidade. O que acontece é que foram realizadas ações. A Praça da Juventude, no bairro Santo Afonso, hoje é uma realidade. E ela só existe por conta de um projeto, né, que é o Pronace, por conta de uma ação social em relação à segurança pública, numa união entre a União, o Estado e o município em prol da segurança pública. Acredito que a chegada da Guarda Municipal com poder de polícia para auxiliar no combate à criminalidade é uma ação importante que se dá. Resta a regulamentação das suas atividades, como se encaixaria nessa área institucional de segurança pública, com as atribuições da Polícia Civil, com as atribuições da Polícia Militar e com as atribuições da Guarda Municipal. Onde entraria a Guarda Municipal? É importante que isso fique definido, mas acima de tudo é importante que as instituições estejam imbuídas de que não pode se brigar, tem que se unir, porque unidos nós poderemos combater a criminalidade, porque cada vez mais aumenta na nossa região. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos com o programa Contraponto. Faça da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Mahatma Gandhi. Ajude a transformar o mundo. Participe da vida política de sua cidade. Vote com responsabilidade. Acompanhe o trabalho dos legisladores. Dê as suas sugestões. Faça as suas críticas. Através do site câmaranh.rs.gov.br. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Você sabia que é possível levar a Câmara para perto da sua casa? Basta fazer uma solicitação por escrito, através de sua associação de bairro ou outra entidade e entregar na Secretaria do Legislativo, Rua Almirante Barroso, 261, terceiro andar. As sessões comunitárias são realizadas na primeira quinta-feira de cada mês, a partir das 7 horas da noite. Todas as reivindicações apontadas pela comunidade são enviadas ao prefeito e às demais autoridades competentes. Saiba mais sobre o Legislativo Hamburguense no site portal.câmaranh.rs.gov.br. Informe-se, participe. O programa Contraponto está de volta com o tema Segurança Pública. Hoje, com o vereador Luz e o vereador Farias.
O governador José Ivo Sartori anunciou redução nas horas extras dos policiais e o não chamamento de novos profissionais. Como melhorar a segurança pública diante dessas circunstâncias? Bem, a questão da medida do governador Sartori, ela é momentânea, né? E porque houve alguns cortes em hora extra e o não chamamento de novos funcionários por um momento, isso é um período de 6 meses. E eu vejo também que a questão da segurança não pode ser só baseada no efetivo em hora extra, porque se fizer um efetivo da Polícia Civil ou Militar baseado só no trabalho de hora extra, vai sobrecarregar. Eu acho que tem que ter homem para substituir também, né? Eu acho que ajuda, é importante, mas no momento de crise, por um determinado período, ela é válida, né? Só que não pode ser ad eterno, como diz do latim, não pode ser para a eternidade, tem que ser momentâneo, até porque isso é muito parecido quando se tira policiais da cidade, como Novo Hamburgo, e se manda para a praia, por exemplo, né? Então, existe um vácuo, um vazio, que naquele período que eles estão na praia, não estarão trabalhando em Novo Hamburgo, né? Então, esses que estão aguardando o chamamento e as horas extras, é por um período que terá que ser reposto depois de novo. Não tem como ser diferente, né? É uma medida que, em razão do rombo deixado pelo governo anterior, né, que o governador Sartori tomou essa medida, não muito simpática perante a população, mas que no momento foi tomada e que terá que ser revista logo ali adiante, em razão da necessidade premente de um combate efetivo contra a criminalidade. Eu tenho uma visão um pouco diferente do vereador inspetor Luz. Eu acho que em segurança pública, no momento que nós vivemos, com a violência que assola a nossa sociedade, na violência pública não se pode economizar, não se pode poupar. E essa poupança é uma poupança desastrosa. Veja bem, especificamente em relação à Brigada Militar, tinha uma cota mensal de 5.000 horas extras mesmo. E essa cota baixou em 70%. Mês de janeiro e mês de fevereiro, aqui no Novo Hamburgo receberam 1.570 horas mesmo. Só para ter uma ideia, as horas extras utilizadas para cobrir as folgas dos brigadianos, sem que ocorra uma diminuição no policiamento, só em horas extras se gasta 2.322 horas extras mês. Com o policiamento comunitário, que também é um programa muito importante na medida em que aproxima e fixa o policial militar na comunidade, são gastas 1.800 horas extras mês. Ora, baixando de 5.000 para 1.570, certamente não tem cobertura de folga, não existe emprego no policiamento comunitário nos moldes de que era antes. E eu coloco outra situação que também é muito grave. Nós reclamamos que não tem viatura, mesmo com esse número de horas extras, reclamamos que não tem brigadiano nas ruas, reclamamos que não tem viatura, pois a Brigada Militar de Novo Hamburgo recebia, até dezembro, R$90 mil por mês para manutenção de viatura. Esse valor baixou em janeiro e fevereiro para R$10 mil por mês. Ora, nós não podemos admitir essa economia em cima da segurança pública. Não vou nem entrar no mérito do que aconteceu, se o governo anterior deixou um rombo no Estado. Bom, então que se pare obra. Então que se pare alguma obra. Agora, não se economize em cima da segurança pública. E nós esperamos, sinceramente, e quando o governador Sartori foi eleito, eu fui para a tribuna desejando a ele um ótimo governo, porque ele, com um bom governo, a sociedade rio-grandense é que seria beneficiada. Eu espero, sinceramente, que o governo Sartori reveja
que o governador do estado, que o nosso governador, reveja essa sua posição no corte de horas extras e no corte dos recursos destinados à manutenção de viaturas dos organismos policiais do nosso estado. Eu acho que, como muito bem colocou o inspetor Luz, né, uma situação de corte de horas extras e de pessoal na segurança não pode ser uma coisa duradoura, porque senão ela vai se tornar caótica dentro de algum tempo, né? Só permite. Não, nós temos que entender que o atual governador eleito, Sartori, ele arrancou com um rombo de caixa de 5 bilhões e 400 mil reais. Todos nós sabemos que é uma medida para diminuir esse rombo aí que tem a necessidade de ser feito. Agora tem mais um detalhe. Independente de horas extras, né, que se fala bastante aqui, e eu não concordo, eu acho que tem que ter a hora extra, né, mas quando se mandava o policiamento para a Operação Veraneio, também ficava a cidade de Novo Hamburgo descoberta, e mais ainda, quando foi na Copa do Mundo também, né, na nossa Câmara, e o vereador Farias estava presente, né, também houve falta de policiais que foram retirados da cidade para cobrir lá na Copa do Mundo. Então, isso aí é uma situação que não é só pela hora extra, né? É óbvio que eu não concordo. Agora, a hora extra também não pode ser só esse balizamento para policiamento. Tem que ter um número efetivo de policiais militares e civis. Eu só reforçando o que falei, eu não concordo com o inspetor Luz quando ele diz que a hora extra não pode ser um balizamento. Eu acho que a hora extra é muito importante na medida em que a hora extra faz com que o brigadiano deixe de trabalhar no bico, porque os seus salários continuam sendo dos mais defasados do país. E a hora extra, ela, de um tempo para cá, ela foi reajustada de forma que seja um atrativo a mais para o brigadiano. Antigamente o brigadiano trabalhava 6 horas na Brigada Militar e depois trabalhava mais 12 horas de guarda no supermercado, no posto de gasolina, sendo morto fora do serviço. Hoje esse índice, apesar de não ter terminado, ele diminuiu consideravelmente com o advento das horas extras, que é a oficialização do bico, que é o Estado concedendo um recurso a mais para que o brigadiano, em vez de ir fazer segurança em posto de gasolina ou supermercado, que faça segurança da comunidade, fardado com o IP na sua retaguarda e com o Estado pagando hora extra. Então eu acho que sim, a hora extra não pode ser, e eu não falei nada quando o inspetor Luz citou, e o nosso âncora do programa citou, o não chamamento de novos policiais, porque até concordo com uma medida de contenção de despesas, apesar de que esse número de 5 bilhões e 400 milhões é um número meio fantasioso, não tem nada concreto, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Agora, quanto ao não chamamento de novos policiais, concordo. Acho que sim, o governador, para sentar o pé e verificar em que pé estão as situações financeiras do Estado, suspende pagamento de fornecedores, suspende chamamento de concursados. Agora, por favor, não economize em segurança, não economize no recurso para as peças das viaturas e nem nas horas extras para os policiais. Mas eu quero dizer que ninguém falou que não é favorável à hora extra. O meu enfoque foi dito que sobrecarrega o ser humano. Inclusive, a OIT prevê um número de horas extras que um funcionário pode fazer. O máximo é 60 horas por semana. Entende? Quando a sua carga horária é de 40. É isso, eu me refiro nesse aspecto. Que à medida que vai faltando funcionário concursado, vão incluindo na hora extra. Eu estou falando no sobrecarregamento, no esforço a mais do policial que tem que desenvolver a sua atividade, que é de alto risco. Esse é o grande problema. É nessa linha que eu falo que não deve ter como balizamento, pensando na integridade física do próprio policial. Perfeito, concordo.
Então, nós ficamos com uma situação bem interessante aqui. Uma delas é que o policial tem que fazer hora extra para complementar o seu salário, porque o salário está baixo. Então, eu acho que nós concordamos com uma premissa de que o salário do policial está muito baixo. Tá? Esse seria o ponto de partida. E por causa disso nós temos o problema da hora extra, nós temos o problema de falta de pessoal também, né? Mas, então... na realidade, o problema da hora extra não é porque o salário do policial está baixo, o problema da hora extra é porque não tem policial. Não tem policial, exatamente. Tem as duas coisas juntas. Mas nós temos um segundo assunto, que é a questão dos grupos, como o Grupo Paz Novo Hamburgo, que surgiu aqui na cidade em função de um latrocínio de um empresário. Tá? A pergunta que eu lhes faço é o seguinte: como esses grupos e como a sociedade organizada pode ajudar na questão da segurança pública? Pode ser. Bem, eu vejo assim, toda e qualquer iniciativa que se convirja, que vai em direção em apoio à segurança pública, por menor que seja, ela é válida. Então, esses grupos fazem as suas reivindicações a médio e longo prazo. E a Polícia Civil e Militar, agora juntamente com a Guarda, tem que combater a curto prazo, no imediatismo. O crime aconteceu, tem que ser combatido, investigado, policiamento ostensivo, preventivo, permanentemente, 24 horas, para, no mínimo, dar uma sensação de segurança para a população. Eu sempre digo que nós temos que ter essa preocupação com homens públicos, que eu e Farias somos, né? Que temos que nos preocupar com a população que paga os nossos salários. Né? Então, por isso, nós temos que ter essa preocupação permanente. Já os grupos que desenvolvem suas atividades reivindicativas, eles, como por exemplo o semiaberto, alterar o semiaberto, isso é uma medida para médio e longo prazo. E aí inclui o Brasil no contexto geral, porque não é fácil, estanca ou para aqui o semiaberto e as demais prisões no Brasil, como é que fica? E a lei é federal. Então nós sabemos que depende do Congresso, depende da Presidência da República, então não é uma situação tão simples. Agora, o combate das polícias, para dar uma sensação, no mínimo uma sensação de segurança para a população, é mais local, até porque o Brasil é um país municipalista. Então as forças locais, mesmo sendo estaduais as duas, né, têm que ter o seu enfoque direcionado para o seu município. Né? Então nós precisamos de ações mais efetivas no combate ao crime. E sem falar que esse contexto de segurança pública, apesar de estarmos eu da Polícia Civil e o Farias da Brigada Militar, engloba mais outros órgãos, que é a SUSEP, o IGP, o Ministério Público e o Judiciário. Porque se nós buscarmos uma prova para uma medida cautelar e não tivermos o deferimento do Judiciário com o visto favorável do Ministério Público, a gente também não avança. Muitas vezes nós precisamos da prova cabal e incontestável, que é do IGP. Isso é muito importante. Exemplo disso, o que é isso? Uma impressão digital, por exemplo, que é o único em cada ser humano no universo, e se consegue pegar uma impressão digital para leitura, vai ser direcionada àquele autor. Mesmo que ainda não tenhamos a tecnologia que tem nos Estados Unidos, né, e talvez na Inglaterra, onde coloca digital e ela indica quem é o titular daquela digital, mas mesmo assim, lá adiante, se nós identificarmos o autor, um suspeito que pode ter participado daquele evento, nós vamos ter uma prova cabal e incontestável que aquela digital é daquela pessoa. Isso é importante também, né, se falar. E mais, a questão dos presos, porque se coloca muito a ressocialização do preso. Mas a LEP, a Lei de Execução Penal, também prevê celas distintas para o furto, para o roubo, né? Presos, cada um na sua cela. Isso não ocorre também hoje, seria uma medida interessante também. Então é um conjunto de ações que nós temos que buscar. E a sociedade organizada busca algumas soluções a médio e longo prazo. E nós temos que buscar a solução a curto e médio prazo. Eu concordo com o que diz o inspetor Lúcio, apenas gostaria de salientar que eu vejo com muito bons olhos, né, o surgimento de grupos, né, que pensem a segurança pública.
né, que pensem formas de ajudar a resolver questões relacionadas à segurança nos seus mais diversos aspectos. Aqui aconteceu o surgimento desse grupo que tem trabalhado bem, tem trabalhado com boas iniciativas em cima, inicialmente, da questão do nosso presídio de Novo Hamburgo, e essa iniciativa surtiu efeito com a mobilização, com as atitudes da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, liberando do seu orçamento R$80 mil para um sistema de vídeo monitoramento na volta do presídio, que mobilizou a iniciativa do Poder Executivo com a troca da iluminação na volta do presídio, poda das árvores e mais R$120 mil para completar os recursos necessários para esse vídeo monitoramento. Entre outras situações, recentemente nós recebemos, enquanto presidente e vice-presidente da Câmara de Vereadores, recebemos a visita das coordenadoras desse grupo, com uma lei aqui do município de Novo Hamburgo, que foi aprovada em 2013, que prevê biombos nos caixas eletrônicos, nos bancos, e essa lei não está sendo cumprida, até porque, de repente, aconteceu uma falha, não se determinou nessa lei a regulamentação por parte do Poder Executivo, nem quem exerceria a fiscalização do cumprimento dessa lei, vieram e coibindo essa lei ser aplicada, ela coibirá certamente o famoso crime da saidinha de banco, porque vai diminuir a possibilidade de pessoas estranhas verificarem. E agora, na sexta-feira, uma pessoa foi assaltada no Banco do Brasil da Praça 20 ali, depois de sacar R$500 no banco, saiu do banco, já estava alguém esperando ali. É o legítimo crime de alguém que está dentro do banco, verifica que alguém sacou o dinheiro, botou o dinheiro no bolso direito, no bolso esquerdo, e avisa quem está lá fora e já vai, imediatamente vai no local onde a pessoa largou o dinheiro. Então são atitudes como essa, são atitudes como essa do Grupo Pensando Novo Hamburgo, que fazem com que nós todos estejamos imbuídos na questão da segurança pública. E é muito importante que todos nós estejamos, e a partir disso surjam ideias, e surjam atitudes, e surjam medidas cada vez mais no sentido de minimizar a questão da criminalidade. O Estado, o município, a União, ele implementa ações simultâneas de repressão policial e de implantação de programas públicos de educação, saúde, cultura e esportes, entre outros. É um conjunto de políticas transversais do Estado voltado para as áreas mais vulneráveis à criminalidade, combatendo as suas causas e efeitos. E aí esses grupos, tipo Paz Novo Hamburgo, que ajuda nisso aí. Eu só não concordo quando o Estado, né, faz campanha para o desarmamento. Eu só não concordo porque não diminui em nada a bandidagem com arma com grosso calibre na mão, pelo contrário, aumentou. Então as políticas transversas do Estado é interessante através, inclusive, das entidades. Mas quando faz campanha para desarmamento, quando a população fica à mercê de bandido, né, e há uma inversão de valores, a bandidagem não precisa licença para comprar arma nem para usar, e o cidadão precisa 1001 documentos para conseguir registrar uma arma. Aí eu vou ser obrigado a fazer o contraponto com o inspetor Luz. Se fosse assim, os Estados Unidos, onde a compra de armas é liberada, não teria a maior massa carcerária e o elevado índice de criminalidade que existe. Então, essa questão do desarmamento é uma questão polêmica, que cada um tem a sua opinião a respeito. Eu, particularmente, eu acho ainda que eu tenho arma e não uso a minha arma. E não quero usar a minha arma. Porque se eu não estiver com a minha arma, as minhas armas são as minhas pernas e os meus argumentos. Agora, se eu estiver a minha arma, a minha cabeça pode falhar e eu usar equivocadamente a minha arma e aí cometer uma tragédia. O que eu estou dizendo que o desarmamento não diminuiu a arma na mão de bandido, só do cidadão de bem. Não, mas eu não sou bandido. Não, com certeza esse é um programa polêmico, é um assunto polêmico, a questão do desarmamento ou não.
certamente daria um programa todo de discussão, ou talvez mais do que um, mas nós vamos fazer um breve intervalo agora e voltaremos em breve. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Os gabinetes parlamentares estão abertos a todos os cidadãos. Você pode ser atendido pelos assessores ou pelos próprios vereadores. Dentre as funções dos gabinetes estão fiscalizar a administração municipal, elaborar projetos de lei, intermediar pleitos da comunidade junto à prefeitura e orientar os cidadãos na busca por seus direitos. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261, e o telefone é 3594-0500. Acompanhe o trabalho do seu vereador no site portal.câmaranh.rs.gov.br. O programa Contraponto está de volta com o vereador Farias e o vereador Luz, e nós estamos discutindo a questão da segurança pública em Novo Hamburgo. E a questão agora que nós vamos debater é a questão da droga, que tem se apresentado como o principal fator de criminalidade e insegurança. Como atacar esse problema? Farias. Realmente... os índices de criminalidade, eles demonstram que 95% dos delitos cometidos, ele tem algum tipo de ligação com o tráfico de drogas. E, além das operações que têm se intensificado, com um número elevadíssimo de apreensões por parte da Brigada Militar e Polícia Civil em relação à droga, eu diria que nós não podemos deixar de trabalhar a questão da educação na prevenção de drogas. E eu cito como um exemplo de um programa que ele é sensacional e que talvez não receba na mídia o destaque que ele deveria receber, que é o programa ProERD da Brigada Militar. É um programa de educação e resistência às drogas e à violência, que existe desde 1998, no Brasil desde 2000, em Novo Hamburgo desde 2001, e que já passaram por esse programa mais de 20 mil, aqui em Novo Hamburgo, mais de 20 mil jovens, na idade entre 7 e 10 anos. Acho que esse programa é um programa muito importante porque ele faz com que a criança saiba os malefícios da droga, né? Saiba o que acontece com quem usa droga e, além disso, dentro da questão social, né, nós temos que sim combater o grande traficante. Não adianta combater droga, aquele traficante que está na esquina vendendo uma ou duas parangas de maconha. Nós temos que sim combater o crime organizado. E nesse ano de 2014 foi um ano onde teve muitas apreensões
de droga. Nós temos que ter mais rigidez nas leis em relação ao tráfico de drogas. Eu não sou a favor da pena de morte, mas veja a repercussão que aconteceu com um brasileiro que foi executado na Indonésia quando tentou entrar naquele país com drogas escondidas. O que ele ganharia de dinheiro para fazer aquele tipo de operação? Ele sabia que se fosse pego, ele seria morto, mas mesmo assim ele arriscou. Os altos valores que estão por trás desse negócio, fazem com que as pessoas cada vez mais se arrisquem. E a nossa legislação, ela é muito branda no que se refere ao tráfico de drogas. Acho que nós temos que investir na educação e investir numa reformulação das leis no que se refere à penalização nesse delito. É verdade que o consumo e o tráfico de droga está linkado à criminalidade de modo geral, como falou o vereador Farias, em média 95%. Concordo plenamente com isso. E entendo também que tem que ter rigidez das leis e mais, prender os grandes traficantes e atacar nos seus ganhos, porque se pegar ele e não tirar a fortuna que eles fizeram, eles continuam contratando outros soldados do tráfico, né? Então tem que atacar, as leis têm que ser mais rígidas, porque nós sabemos, e eu vou tocar num ponto aqui que eu ouço muitas vezes, mas é de quem não conhece. Por exemplo, mas aí também tem que diminuir, tem que cortar o cigarro e o álcool. Bom, quero deixar claro para o telespectador e para o mediador aqui o seguinte: eu tenho uma extensa ficha funcional de trabalho prestado no combate ao crime. E em toda esta vida de combate ao crime, e sou homem de campo, sou trabalho de campo, como Farias também foi, né? Eu nunca prendi alguém que fosse consumir um cigarro ou um martelinho de cachaça para assaltar e matar. Agora, para aquele que fumou maconha, fumou pedra e cheirou cocaína, vários. A diferença do álcool para as demais drogas ilícitas e também da legalização ou não é o efeito que ela causa no organismo. Se ela é doada, estatizada, comprada, não interessa. O efeito é devastador e destrói famílias, porque os filhos chegam a matar os pais ou mãe e furtam barbaridade dentro de casa. Entende? Esse é o grande problema. Só quem conviveu, como nós do combate, sabemos, né, na origem da questão. Agora, é óbvio que tem que ter educação também, sem dúvida nenhuma, e para mostrar os efeitos negativos que a droga causa no organismo, as drogas ilícitas principalmente, né? Então, se não houver um norteamento direcionado na linha dura, com certeza, se está ruim, vai ficar muito pior, porque não pode ter benefícios e vantagens para traficante, que ele adquire uma fortuna usando as pessoas menos esclarecidas, né, para ter iate, mansão, e como foi falado aqui, esse brasileiro que foi executado na Indonésia, ele sabia de tudo, ainda se vangloriava que por muitos e muitos anos ele vivia no luxo em razão do tráfico internacional que praticava. Sem dúvida, é uma questão muito séria a mudança na legislação criminal. A legislação criminal, tanto o inspetor Luz como o Farias falaram que nós temos que endurecer um pouco mais a nossa legislação criminal. Uma outra questão que nós temos e que é bastante séria aqui em Novo Hamburgo é a questão do presídio. E aí, então, eu lhes perguntaria o que se pode fazer com essas questões, tipo semiaberto, tipo como fazer o presídio, como cuidar dessas pessoas, para evitar que esses criminosos retornem à rua ou sejam presos num dia e voltem no outro. Bem, a questão do sistema prisional, ela é uma questão também polêmica, né? Existe sim a necessidade imperiosa de que seja modificada,
de que seja modificada a lei de execuções penais, de que seja, de uma certa forma, diminuída a possibilidade de que os apenados estejam, sim, numa escola do crime. Hoje em dia, os nossos presídios, eles são formadores em pós-graduação de criminosos. Quando, na origem, deveria ser um instrumento de ressocialização. Deveria ser um período em que alguém foi retirado da sociedade por alguma conduta antissocial, para que, em sendo retirado, pudesse passar um tempo e se ressocializar para depois ser devolvido para o seio da sociedade e continuar a sua vida normalmente. Isso é o que diz o livrinho em termos de presídios. E isso há muito tempo não ocorre. O detento que cometer o primeiro delito e que tiver a infelicidade de estar num presídio, para ele se manter vivo dentro do presídio, ele tem que se aliar a um patrão dentro do presídio, a um mandão, a algum criminoso que mande no presídio. E a partir do momento em que ele se aliar a este manda-chuva do crime, ele passa a ser protegido, mas ele passa a dever. Cumprida a sua pena, ao sair, ele tem que pagar aquela conta. E pagar como? Pagar com dinheiro, pagar com ações criminosas, pagar com assaltos. Então, sim, tem que ser modificado essa questão do sistema semiaberto, do sistema prisional. Não sei exatamente de que forma, tem que haver uma discussão ampla, ou aumentando o período de prisão fechada. Hoje é 1/6 da pena, e aí se faz a progressão. Então se aumenta o tempo fechado e se elimina o semiaberto e se coloca a liberdade condicional com regressão ao fechado no caso de reincidência. É uma fórmula, né? A OAB está com algumas ideias a respeito, a CNBB com outras. Isso é uma questão que tem que ser discutido, e não é para daqui a 3, 4, 5, 10 anos, é para ontem. Bem, eu entendo também que a lei brasileira, a LEP, prevê a ressocialização do preso. Mas também entendo que num primeiro passo, num primeiro momento, ele vai lá para cumprir sua pena. E para se ressocializar, ele teria que trabalhar em condições de trabalhar, inclusive separado por delitos. Isso eu sou plenamente favorável. Mas, tem um detalhe, quando ele está na rua, por que ele foi para o mundo do crime? Quais as razões? E aí, cada caso é um caso. Tem N casos que foram porque quiseram, né? E outra coisa, por que a comunicação de preso lá dentro, aqui fora, mandando, inclusive, praticar a execução? Isso também tem que ser coibido, tem que se achar uma forma que isso não aconteça, que não tenha essa liberalidade de uso de telefone e internet, inclusive. Que lá de dentro comando assalto, tráfico de droga, homicídio, assalto a banco. Então isso tem que ser coibido de uma forma mais dura e contundente. O que é isso? Fazendo legislação que coíba esse tipo de ação do presidiário. Porque, na verdade, eles criam os grupos lá dentro para trabalhar para eles aqui fora? Sim, mas por que isso? Porque eles têm o contato com esses outros presos menos influentes lá dentro. Se tivesse uma separação por delito, como prevê a lei, isso diminuiria bastante. Essa é a grande realidade que nós temos que enfocar, e os legisladores têm que ficar atentos, porque quem faz a legislação é o Congresso Nacional, através de deputados federais e senadores, e depois sancionado ou não pela presidência da República. Não vamos nem citar A ou B aqui. A questão é o cargo de presidência da República, independente de quem lá esteja. Então, para melhorar isso aí, tem que ter um enfoque mais direcionado em benefício, em favor da sociedade. Porque a grande maioria dos políticos
se preocupam muito com a sua estabilidade política e esquece da sociedade que paga todos os homens públicos. Então, enquanto não tiver um enfoque direcionado na área de segurança, no combate efetivo ao crime, inclusive melhorando a situação de presídios para que possa cumprir a lei que aí está escrita pelos próprios legisladores, veja bem. E outra coisa que eu fico às vezes indignado, quando fazem as leis lá, eles não consultam delegado de polícia civil ou federal, da Polícia Federal, não consultam os oficiais da Brigada Militar, que teriam muito para ajudar nisso aí, os delegados e os oficiais, não consultam os promotores de justiça, não consultam os juízes, que são os aplicadores da lei penal. Por que não fazem isso? Por que não criam uma comissão perguntando para quem sabe, para quem conhece? Tem gente lá que não conhece nem o Código do Consumidor e aí vai fazer lei penal. Mas aí eu estou louco. Nós estamos, de fato, diante de uma questão bastante esquisita e difícil de se resolver, porque nós temos a questão de quem é que paga tudo isso, né? No fundo, quem paga isso é a sociedade. A população paga todo o problema. Nós sustentamos o preso que está lá, nós sustentamos a polícia, nós sustentamos o político, e nós temos o grande problema que, na maioria das vezes, a população é esquecida. E muitas vezes a população só é lembrada, isso é uma questão que eu também queria fazer, né? Quando acontece um crime com uma pessoa da periferia, normalmente tem pouca repercussão. Quando acontece com alguém mais importante, o crime tem mais repercussão. Quem sabe o senhor que gostaria de colocar essa situação para nós? Eu coloco, na minha visão, essa diferenciação existe, e quem dá esse enfoque maior ou menor para a periferia e para alguns casos de pessoas mais abastadas quando vítima, é a própria mídia, né? Ela que divulga muito mais, dá mais ênfase, corre mais atrás, inclusive cobra mais da polícia, tanto civil quanto militar, e fica martelando todo dia. Já quando é lá na vila, que o crime é de menor enfoque, não existe tanta cobrança, né? Então essa é a realidade. Haja vista que ocorre homicídio todo dia, e quais são os mais destacados muitas vezes? Aqueles que têm as vítimas com mais abastada. Então, quem coloca esse tipo de situação é a própria mídia. E falo sempre, por exemplo, na questão da descriminalização ou não da droga. O consumidor não é preso. Ele não vai preso, o consumidor. E aí, na mídia, muitas vezes tu vê, tem que descriminalizar a droga para o consumidor. Não, ele não vai preso, a lei já diz isso. E aí dão um outro enfoque na situação. Assim como dão um grande enfoque que pessoas que têm uma vida social mais acentuada perante a sociedade. Essa é a realidade, e pode ver todos os casos. Eu posso citar aqui um caso que eu atendi, 2 casos que eu atendi. 2 vítimas do sexo feminino. A primeira, da classe média alta, foi morta com um tiro no coração aqui no Morro Papagaio. Eu e minha equipe levamos 30 dias para esclarecer o fato, né? E aí foi dito que nós esclarecemos porque era filha de rico. Mas aí Deus não joga, mas fiscaliza. Infelizmente, numa tragédia, uma semana depois, ou 15 dias depois, ocorreu um andarilho e a sua filha foi estuprada e morta. E nós esclarecemos em uma semana. Então, a polícia tem a sua direção no combate ao crime, independente de classe social, tanto seja a polícia civil quanto a militar. Nós estamos diante de um problema que certamente dará muito o que falar ainda, a questão de segurança pública. É verdade que nós temos que discutir muito, debater muito e principalmente baixar a cabeça muitas vezes com humildade e pedir opinião e procurar aquelas pessoas que lidam no dia a dia com a questão da criminalidade. Tá? É impressionante, como nós ouvimos agora há pouco do inspetor Luz, né, a questão de que se fazem leis sem saber, muitas vezes,
sem ouvir aquele que está lá na rua, aquele que está o dia a dia enfrentando a questão do crime. Então, isto vale desde o deputado até o presidente, e inclusive para nós, cidadãos, tá? A questão da humildade. Quando nós não sabemos o que fazer, vamos e perguntamos para as pessoas. Contraponto também faz isso, tá? Busca especialistas, e então nós estamos aqui hoje ouvindo o inspetor Farias, o inspetor Luz, desculpe, e o coronel Farias, sobre a questão da segurança. E nós voltaremos na próxima semana, ou nos próximos dias, recebendo especialistas, porque nós não somos especialistas, então nós temos que ouvir o que as pessoas que sabem mais têm a dizer sobre as questões que envolvem a nossa sociedade. Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer ao meu amigo inspetor Luz, agradecer pela postura, dizer que nós somos de partidos diferentes, mas somos oriundos da mesma família, que é a família que combate a segurança pública. E por esse motivo temos muita afinidade. Foi muito bom estar nessa oportunidade conversando sobre um assunto extremamente importante, e se nós pudermos auxiliar de alguma forma a nossa comunidade a como trabalhar a questão da segurança ou da insegurança, nós já estamos satisfeitos. Muito obrigado pela oportunidade que a TV Câmara nos dá de conversar com a nossa comunidade a respeito desse importante assunto. Eu quero agradecer também o mediador, pela TV Câmara, o vereador Farias, pela sua finesse no tratamento do assunto, e dizer que eu sou um servidor 24 horas da população no combate ao crime. Comigo não tem dia e não tem hora. Eu digo isso porque ainda estou na ativa, que o Farias não falo mesmo porque ele já se aposentou, mas senão tenho certeza que seria a mesma coisa. Então eu quero dizer à população de Novo Hamburgo que tudo aquilo que for possível eu fazer e raciocinar e reunir recursos e pessoas para dar maior tranquilidade e acabar com essa comoção social que causa a insegurança em Novo Hamburgo, eu farei no combate ao crime, sempre em favor das pessoas de bem. Muito obrigado. Obrigado. O Contraponto fica por aqui. Numa próxima oportunidade, traremos novamente especialistas em algum assunto de interesse da comunidade para debater com vocês. Até o próximo.